todos que estão presentes, né? Depois no final eu saudá-los-ei de forma específica, né? Depois no final, vírgula, né? Saudá-los-ei de forma específica, né? Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias ali em Apocalipse capítulo 8, Apocalipse 8, de 2 a 6. Lembra que nós agora vamos entrar num novo ciclo. Semana passada nós acabamos o ciclo dos selos. Então nós já fizemos o ciclo das igrejas, né? E qual foi a mensagem ali no ciclo das igrejas? Né? Nós vimos ali, né, que Jesus anda no meio das igrejas, que Jesus conhece as igrejas. Nós vimos ali os 7 candeeiros, né? E depois as 7 igrejas. O que são os 7 candeeiros? Nós passamos pelos selos. Lembra? O Senhor estava sentado João vê o Senhor assentado no trono. Havia um livro à sua direita, um rolo, escrito por dentro e por fora. E não havia quem fosse digno de abrir esse livro, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, apenas Jesus Cristo, que é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de abrir esse livro, de desatar os selos. E nós vimos ali Jesus desatando esses selos. Os 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros. Cavaleiro branco, o evangelho, que sai vitorioso para vencer. O segundo selo, o cavaleiro vermelho, a guerra. O terceiro selo, nós vimos ali o cavaleiro preto, né? Com a fome, com a escassez de alimento, né? O quarto selo, nós vimos ali o cavaleiro amarelo, não é? Um amarelo esverdeado. A palavra cloros no grego ela dá essa ideia, né? Mostrando a morte. Ele traz o inferno atrás de si, né? E as pessoas vão morrer. Depois nós tivemos os 2 outros selos, né? A oração dos mártires que estavam debaixo do altar, pedindo justiça a Deus. E nós temos ali o 6º selo. Há um cataclisma, não é? E todos os ímpios das diferentes classes sociais vão pedir para que os montes caiam sobre eles, para que o escondam da ira do Cordeiro, né, que está sentado sobre o trono. Então, antes da abertura do 7º selo, nós temos um interlúdio, que mostra ali que o Senhor vai preservar a sua igreja, a imagem dos 144 mil, né, que são aqueles que foram selados. E qual é a intenção de Jesus, né, nesse texto? É mostrar que, para Deus, quando João ouve o que os anjos disseram, o número dos eleitos é exato para Deus. Deus não está fazendo eleitos agora. Deus elegeu os eleitos antes da fundação do mundo. Mas quando João vê esses eleitos chegando no céu, é uma multidão incontável, né? De toda tribo, de toda raça, tribo, povo e nação, né? E essas pessoas, elas têm uma característica. Elas alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e elas entram ali entoando louvores. E aí nós temos a abertura do último selo, que foi Apocalipse 8, versículo 1, quando há silêncio no céu. Esse silêncio tem 2 características, né? Nós vimos ali, né, as características desse silêncio de Deus, né? Na verdade, nós vimos 3 na aula passada. Nós vimos que o silêncio de Deus ali, ele era o prenúncio da ira, né? Então, Deus, esse silêncio era o prenúncio da ira, para que as pessoas elas se achem que o Senhor não existe, né? Para que o ímpio continue falando no seu coração, não há Deus. Não é? É o silêncio, é o prenúncio da ira. Nós vimos que ele é sinal de disciplina para os ímpios, mas consolo para a igreja. Não é? Nós vimos ali que esse silêncio ele é temporário. Ele dura meia hora. E depois nós temos o próximo ciclo, que é o ciclo das trombetas, né? E no ciclo das trombetas, irmãos, das trombetas e das taças, nós temos ali, não é, a igreja sendo vingada. Aqui nós vamos ver a vingança de Deus sobre aqueles que oprimiram a igreja.
Então hoje nós vamos ficar apenas na introdução das trombetas e das taças, né? Apenas na introdução. E nós vamos ver aqui as características do agir de Deus. Se a semana passada foi as características do silêncio, hoje são as características do agir de Deus. E eu queria então convidar os irmãos para que lêssemos aqui Apocalipse e depois orássemos ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas as 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as trombetas preparadas para tocar. Amém, meus irmãos. Irmãos, vamos orar ao Senhor pedindo a luz do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nos ajuda, Senhor, neste momento. Estamos diante da Tua palavra, ela foi aberta, foi lida, e ela inquieta os nossos corações. Ilumina-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que possamos crer, para que possamos compreender para a edificação da Tua igreja, para que possamos obedecer e praticar toda a sã doutrina, Deus. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Dá-nos, Senhor, que conheçamos essa noite as características do Seu agir. Dá-nos, Senhor, que possamos, a partir dessas características, moldar as nossas vidas para que elas glorifiquem o Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus e também te pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, então vamos lá. Nós estamos então nesse terceiro ciclo, né? O ciclo das trombetas, né? E nesse terceiro ciclo nós vamos ver aí a igreja sendo vingada, né? A igreja do Senhor sendo vingada. Então nós temos esse ciclo, começa aqui em Apocalipse 8, versículo 2, e ele vai até ali, não é? O capítulo 12 de Apocalipse, né? Capítulo 12. Então, meus irmãos, quando nós teremos início a 4ª sessão de Apocalipse, que é a tríade do mal, o dragão, a besta, o falso profeta, né? E a cena do juízo. Então nós estamos aqui situando onde nós estamos em Apocalipse. Tá? Nós estamos começando o terceiro ciclo, que é o ciclo das trombetas. Então, meus irmãos, nós vemos que o agir de Deus tem 3 características aqui. Primeira característica, Deus age com julgamento. Com julgamento. Com justiça. Segundo, Deus age com atenção à oração dos santos. Terceiro, Deus age com juízo. Juízo. Então são os 3 pontos que nós vamos observar em nosso sermão hoje. Certo? Então o texto começa com essa expressão, né? Caeidu, né? Caeidu, que quer dizer e eu vi, não é? Essa expressão ela marca aqui no Apocalipse, né, as perícopes, né, as divisões do texto. Então aqui a visão agora de João é dessa cena, não é, do juízo de Deus. Né? Deus agora vai vingar a sua igreja. Qual é o propósito desse texto aqui, irmãos?
É o mesmo propósito de nós hoje, né? Pense que assim como nós, né, às vezes vemos as pessoas ali fazendo vídeos e produções teatrais que tripudiam da palavra, né? Então, recentemente, irmãos, nós vimos ali, não é, uma produção cinematográfica, não é, para uma plataforma de filmes que expunha Jesus como homossexual, né? Vimos ali, irmãos, recentemente, manifestações que colocaram Jesus ali de forma degradante em algumas delas, né? Vimos também, irmãos, espetáculos, né, de uma pseudo-arte em que crianças eram convidadas a tocar um homem nu, né? Irmãos, nós estamos atingindo um grau de degradação da sociedade muito perigoso, né? Se você observar ali aquela obra magna, né? A ascensão e queda do Império Romano, do Gibbon, ele vai mostrar exatamente isso, que Roma, apesar de ser um grande império, apesar de ser uma grande estrutura, Roma ruiu pela sua imoralidade, porque ela se tornou cada vez mais escrava de suas imoralidades, né? Ontem eu assisti ao filme Mary Shelley, né, no Netflix, que conta a história da autora do Frankenstein, ou Prometeu Moderno, né? E é uma frase que o pai dela, o William Godwin, um filósofo inglês, ele vai dizer para ela, fala assim, porque a mãe dela era uma feminista, com uma moral muito flexível, e o pai dela vai falar o seguinte: olha, a sua mãe, os grandes problemas, o grande problema da sua mãe é que os princípios morais depravados que ela tinha acabaram destruindo-a. Interessante isso. É uma frase solta no filme. Olha, os princípios morais degradados que ela tinha, a ideia distorcida de moral que ela tinha, acabou levando-a à sua própria destruição. E é isso que está acontecendo com a nossa sociedade. E nós muitas vezes estamos com o profeta Abacuque, subindo a torre de vigia e clamando a Deus: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai agir? Até quando o Senhor vai deixar a tua palavra ser tripudiada? E nós muitas vezes nos perguntamos: onde está o Deus que fulminou Uzá? Onde está o Deus que fulminou Nadab e Abiú? Porque levaram fogo estranho ao templo, que fulminou Uzá porque tocou a arca? Onde está o Senhor que com a sua glória combateu por Israel? Onde está o Senhor? Porque nós estamos vivendo esse silêncio de Deus, que é interrompido por pequenas expressões do seu juízo. E nós estamos vivendo agora uma pequena expressão do seu juízo. Uma expressão até, eu diria, microscópica do juízo de Deus. Que é essa pandemia que nós estamos vivendo. E você pode falar assim: microscópico, pastor? O mundo hoje amarga uma crise sem tamanho. Há décadas nós não fomos isolados dessa maneira. É o único momento da história em que pessoas saudáveis fazem quarentena. O senhor fala que é microscópico? Sim, porque o dia da ira do Senhor será um dia terrível. As pessoas vão pedir para que os montes caiam sobre elas. Então, meus irmãos, todos nós, toda a igreja ao longo da história, olhou para o céu e clamou ao Senhor justiça. Nós queremos justiça, nós queremos que o Senhor traga a sua justiça a este mundo. E aqui nós estamos vendo a justiça de Deus. Deus trazendo a sua justiça. E aqui, irmãos, nós agora vamos ver o conteúdo daquele livro que foi aberto pelo Cordeiro. O 7º selo foi rompido. Agora esse livro está disponível
para que o seu conteúdo seja apreciado. E qual é o conteúdo desse livro? Os ais de Deus. Deus está derramando a sua ira sobre os homens. Se os selos, não é, são juízos preliminares que exploram a condição depravada da humanidade, as trombetas são dirigidas contra a idolatria, presente em todas as épocas dos seres humanos. E nós podemos fazer um paralelo entre as trombetas, que nós vamos começar a ouvir agora no próximo sermão, com as pragas do Egito. Você pode traçar um paralelo ali com Êxodos de 7 a 10, onde você tem as pragas do Egito. De certa maneira, essas trombetas, elas prefiguram essas pragas. E assim como as pragas do Egito, quais são os propósitos dessas trombetas do Senhor? As pragas lá no Egito tiveram como propósito, primeiro, provar que o Senhor está presente. Que o Senhor não se esqueceu do seu povo. Que o Senhor está presente. Segundo, elas vinham mostrar a fraqueza dos deuses egípcios. Porque nenhum deus egípcio foi capaz de livrar o seu povo daquelas mazelas. Nem mesmo o primogênito de Faraó que se assentava no trono. E terceiro, aquelas pragas no Egito, elas viam para mostrar a incapacidade de Faraó em prevalecer contra o Senhor. E essas trombetas agora, que vão começar a soar no próximo sermão ali, nós vamos começar a estudá-las, elas mostram exatamente isso. Essa mostra da ira de Deus, ela revela que o Senhor está presente. Então nós devemos ver essa pandemia e reconhecermos que o Senhor está presente. E esses momentos difíceis, tristes, que nós estamos passando, servem para que os eleitos, eles fiquem mais firmes em seus propósitos. Os eleitos vão ficar mais firmes, vão buscar com mais ardor o Senhor, vão ler a palavra, vão orar com mais fervor. E quando pudermos retornar à igreja, retornarão mais ávidos para ouvir a palavra de Deus. Mas aqueles que não são eleitos, esses vão ter agora tempo para relaxar, para viver de forma folgada. A Bíblia dessas pessoas está empoeirada. Os joelhos não estão calejados. Estão até apreciando esse período longe da igreja, onde podem assistir com mais facilidade as suas séries, maratonar com mais facilidade as suas séries. Tome cuidado, meus irmãos. Este momento de pandemia, ele é um clamor que diz: eis que Jesus está às portas, convertei-vos e crede no Evangelho. Porque o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não der fruto, ela será cortada rente à raiz. Ela pode frutificar por algum tempo, mas está fadada ao fracasso, está fadada à morte. Irmãos, quando nós olhamos aqui, né, só para nós fazermos uma introdução, a primeira trombeta, né, e a primeira taça, fazendo aqui um paralelo, a primeira trombeta você tem granizo e fogo. Lembra que o granizo foi a 7ª praga do Egito. A primeira taça é as chagas dolorosas, que foi a 6ª praga do Egito. A terceira trombeta, você tem as águas do oceano se tornando sangue, que foi a primeira praga do Egito. E assim também a segunda taça, né, onde as pessoas são obrigadas a beber sangue. Você tem ali depois a 4ª trombeta, que é o escurecimento do sol, da lua e das estrelas. A 9ª praga do Egito. Então você aqui, meus irmãos, você tem como se novas pragas fossem derramadas,
para mostrar que o Senhor está presente em nosso meio, para mostrar que os deuses que as pessoas procuram são frágeis. Onde está a ciência? Ah, pastor, mas a ciência já disse que vai fazer uma vacina até o final do ano e nós oramos para que isso aconteça. Nós estamos orando para que isso aconteça o quanto antes. Mas ficou evidente que a ciência ela não é um Deus, como pensava Nietzsche. Friedrich Nietzsche, na obra Gaia da Ciência, em um dos seus aforismas, ele vai dizer: Deus morreu, nós o matamos. E por que Nietzsche falava isso? Porque na concepção de Nietzsche, aquele filósofo austríaco, ele vai dizer, ele pensava que a ciência veio substituir a Deus. Então, hoje, ao invés de você estar com uma dor de cabeça, ao invés de você orar a Deus para a dor passar, você vai tomar um dipirona. Então a ciência ela foi ganhando o status de Deus. E hoje você ouve algumas pessoas falando, olha, é a ciência que vai salvar o mundo. Mas se você vê os órgãos oficiais da ciência, ou imersos em ideologias que não compactuam com o evangelho e que não compactuam nem mesmo com o bem das pessoas, ou você vê cientistas se chocando com métodos, tratamentos que se contradizem. Então, uma hora tal medicamento é bom, uma hora não, ele é ruim. Uma hora ele não causa problema, outra hora causa. E os próprios cientistas se debatem, porque nenhum deles chegou a um consenso nenhum. Irmãos, esse Deus se mostrou enfraquecido. Conta a tradição que Alexandre o grande conquistador macedônico, ele ao ser morto, ele pediu algumas coisas. Ele pediu primeiramente que se distribuíssem dinheiro às pessoas, para mostrar que o dinheiro não comprou a vida dele. Segundo, que as mãos dele fossem colocadas fora do féretro, do caixão, para mostrar que ele estava indo de mãos vazias, que ele não levava nada deste mundo. E terceiro, ele pediu para que os médicos carregassem o seu caixão, para mostrar que, por maiores que fossem os esforços deles, eles não puderam mantê-lo vivo. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Né? Essas trombetas mostram também a incapacidade dos líderes deste mundo de governarem a parte de Deus, de governarem o mundo sem Deus. Isso não quer dizer que nós não podemos ter uma sociedade laica. Isso quer dizer que nós não podemos ter uma sociedade laicizista, que contribua para o ateísmo, que contribua para o repúdio aos marcos estabelecidos pelo Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos agora o que? João, aqui eu estou citando George Lade, João está vendo um dia em que as forças da justiça e as do mal serão abertamente visíveis. João está vendo isso. Além do julgamento de Deus, Deus também tem o propósito da misericórdia. Por quê, meus irmãos? Quando você chega lá na sexta, na sexta, na quinta e na sexta trombeta, você vai ver que o Senhor ele estava pedindo para que as pessoas se arrependam, né? Então você vai ver aqui o clamor para o arrependimento. Essas trombetas, meus irmãos, é este momento em que as pessoas são convidadas ao arrependimento. Nós estamos ouvindo trombetas hoje. E nós não podemos estar surdos a elas. Nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, procurá-lo enquanto está perto. Nós não podemos ser negligentes com as coisas do reino. Porque o grande problema das plataformas digitais, meus irmãos, é que você pode entrar ali, eu vejo a sua fotinho ali,
eu vejo um povo ali também alistado, mas você pode estar fazendo qualquer outra coisa. Não é? Aí você pode falar assim, mas na igreja também é assim. Com certeza. Às vezes a pessoa está sentada no banco da igreja com a cabeça lá na lua. Meus irmãos, é hora de termos fidelidade, apesar das circunstâncias. Porque as circunstâncias são adversas, os dias são maus. E nós não podemos brincar de ser crente agora. Nós não podemos brincar com Deus nesse momento, meus irmãos, porque a coisa é muito séria. Irmãos, João vê o quê? Qual é o conteúdo da visão de João? Ele vê 7 anjos que estão diante de Deus. Ele vê 7 anjos. Esses anjos, irmãos, de alguma maneira estão associados aos círculos dos seres humanos que estão ali, né? Os anjos, né? Os seres viventes. Ele vê esses anjos do Senhor ali presentes. E eles têm o que na mão? Eles têm 7 trombetas. As trombetas, elas estavam muito presentes na mentalidade judaica. Então você usava a trombeta no judaísmo para os tempos de guerra, para avisar que havia guerra. Você usava a trombeta para a consagração do templo, para a entronização do rei, para a adoração, para o sacrifício, para a convocação para as festas. Você usava a trombeta para convocar o povo, para dispersar o povo. E no Novo Testamento, você vê essas trombetas. Lá em Mateus 24, Mateus 24, irmãos, nós vemos Jesus mostrando aqui no sermão escatológico do Senhor, Mateus 24, versículo 31, quando a palavra nos diz: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos e a uma e a outra extremidade do céu. Você vê aqui 1 Coríntios 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, versículo 52, quando fala da volta de Cristo. Veja só. Aqui. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você vê em Tessalonicenses, né? Tessalonicenses, essa mesma ideia ali, né? Quando ressoar a trombeta, o Senhor trará os mortos e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. O Senhor será tudo em nós. Então, meus irmãos, essas trombetas, nós já estamos ouvindo-as, mas um dia nós ouviremos a última trombeta, aquela que será o momento derradeiro deste mundo que você conhece. Então, meus irmãos, esse é o julgamento de Deus. Este é o julgamento de Deus. Jesus, quando conta a parábola do joio e do trigo, diz que os anjos virão colher o trigo primeiro, mas o joio será queimado. Então os anjos estão apostos ali. A ordem de Jesus, porque Jesus é o executor do juízo de Deus. É Ele que abriu o livro. É Ele que trará o juízo. É Ele que vem vitorioso, que vencerá no final. Meus irmãos, nós estamos diante dessa realidade. Nós estamos aqui usufruindo desse juízo. E se nós compararmos, irmãos, queria traçar uma comparação com o Antigo Testamento. Quando você olha ali o texto que nós lemos na liturgia hoje, né, o chamado de Moisés, ali em Êxodo 3, quando Deus vai mostrar, não é, que a sarça, ela, apesar de se queimar, não se consumia, e ele vai dizer que agora ele vai ser levado, né, que ele estaria com Moisés para levar esse povo para a terra prometida, para o lugar do Eveu, do Jebuseu, do Cananeu. Você se lembra que o povo está escravizado no Egito
nesse momento, não por causa de um pecado que esse povo tenha cometido, mostrando, né, a incoerência da doutrina da retribuição com as Escrituras. Mas porque o Senhor havia dito isso a Abraão, que o povo seria 400 anos escravo, mas ele se levantaria e vingaria os seus aqueles que os escravizaram, os seus exatores. E também esse período serviu para quê? Porque não havia se enchido o cálice da ira do Senhor para com aquelas nações. Então, quando o Senhor vem libertar o seu povo, ao mesmo momento que ele liberta o seu povo, ele está já exercendo juízo sobre os ímpios. Porque ele mesmo estará à frente desse povo, e ele mesmo pelejará por este povo, e a vitória deste povo já está decretada. Então, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele já nos deu a vida, ele já nos deu a vitória, e a vitória que nós temos não é a vitória de pequenas vitórias humanas. A nossa vitória está em irmos para o reino com o Senhor. A nossa vitória está em recebermos a coroa que o justo juiz dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Essa é a vitória que já está proposta para nós. Por isso o autor de Hebreus diz que nós devemos perseverar. Devemos nos desvincular do pecado que tenazmente nos assedia e vamos correr a nossa corrida olhando fixamente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a carreira que nos está proposta. Oxalá nós possamos chegar ao fim da vida e falarmos como Paulo: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Essa é a nossa conduta. E quando o Senhor ressuscita dos mortos, ele já decreta o juízo dos ímpios. Porque a morte foi vencida. Porque o último inimigo foi vencido. E agora o Senhor, é só o tempo para que o Senhor volte para colocar tudo segundo o seu plano, para restaurar este mundo e nos dar o novo céu e a nova terra. Irmãos, esse é o julgamento de Deus. E este momento das trombetas, em que os anjos seguram as trombetas, o Senhor está exercendo o seu julgamento, mas há tempo de misericórdia, há tempo de graça, há tempo que as pessoas podem vir ao Senhor. Segunda maneira como o Senhor exerce a sua ação no mundo: ele ouve as nossas orações, ele age com atenção às orações dos santos. E você vê aqui, meus irmãos, no versículo 3, veio outro anjo. Algumas pessoas vão dizer: esse outro anjo é Jesus, é uma prefiguração de Jesus, porque ele está fazendo a intermediação da oração dos santos com o Senhor. Não, não é isso. Os anjos aqui, você percebe que os anjos, eles exercem o papel de sacerdotes no céu. Então são eles que apresentam o incenso. Você se lembra, irmãos, que só o sacerdote poderia apresentar incenso no templo. Você se lembra do rei Uzá, que quis dar uma carteirada, né? E quis apresentar incenso. Por quê? Porque nas outras nações o rei era ao mesmo tempo rei e chefe religioso. E Uzá quis fazer a mesma coisa. O que aconteceu? O Senhor o feriu de lepra, né? Então aqui os anjos, eles não estão fazendo intercessão. Eles estão fazendo o quê? Aquilo que Hebreus diz que os anjos devem fazer, né? Lembra lá de Hebreus? Hebreus capítulo 1, versículo 14? Quando ele diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos crentes, né? Aqui, não são todos eles, os anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço e favor dos que hão de herdar a salvação? Então essa é a função dos anjos, né? Eles estão ministrando, eles estão a favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles exercem esse papel de sacerdotes, né? Porque eles oferecem incenso. E não somente
uma coisa importante aqui, que não somente a oração dos mártires é ouvida. Você se lembra ali no quinto selo, quando os mártires que estavam debaixo do altar, e ali nós refletimos que aquele altar pode com certeza ser o altar do sacrifício, porque são pessoas que deram a sua vida por proclamar o nome de Jesus. Então você tem a oração que vem do altar do sacrifício e a oração que vem do altar do incenso. Ambas orações chegam ao Senhor. Ambas orações são ouvidas pelo Senhor. A minha e a sua oração estão aqui, subindo como incenso, diante da presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí veja, então esse outro anjo, né? Ele foi dado a ele mais incenso, né? Para que as orações fossem levadas. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos anjos. Então não é nem o incenso, nem o anjo que está levando as orações. As orações sobem por si só. Porque nós temos livre acesso, né, por nossas orações ao Senhor. O que é oração? Oração é essa oportunidade que o Senhor nos dá, esse meio de graça que o Senhor nos dá, né? Não só para sentirmos os benefícios externos, né, de Cristo Jesus, mas a oração é esse meio de graça em que nós podemos apresentar nossos desejos a Deus. Nós podemos nos derramar diante do Senhor, como Ana se derramou diante do Senhor ali no templo. Mas não qualquer desejo. Nós somos convidados a derramar aqueles desejos que estão submissos à palavra. Nós não podemos orar mal, porque orar mal é uma atitude vã. Ela é fracassada na sua essência. Nós podemos dirigir nossas orações ao Senhor, mostrando nosso arrependimento e mostrando nosso louvor pelas misericórdias do Senhor que se renovarem em nossa vida. Então, irmãos, as nossas orações, elas carregam nossas alegrias, nossas tristezas, nossas ansiedades. A primeira coisa que Satanás convence o crente a fazer em suas tentações é parar de orar. Logo em seguida, é parar de ler a Bíblia. Nós precisamos ter vida de oração, irmãos. Nós precisamos ter tempo com Deus. Porque senão, nós corremos o risco de não estarmos apercebidos. É como um atleta que deixa os seus treinos. Imagine um atleta, né? Não vou citar o nome de nenhum, mas imagine um atleta, não é, que está longe das competições, né, e ele para de se exercitar, ele para de comer de forma correta. Quando ele tiver que voltar a competir, ele já regrediu muito, ele vai ter muito serviço a fazer. Então, o atleta, o soldado, o agricultor, são pessoas que não podem descansar. O agricultor, apesar da planta estar ali dentro do solo, ele não pode se descuidar com a saúde do solo, com o rigor das pragas, com a necessidade de água e adubo. Ele diariamente, mesmo sem ver aquilo que ele plantou, ele está preocupado, ele está diligentemente provendo os meios para que aquilo aconteça. O soldado, no meio da guerra, ele não pode descansar, ele não pode cuidar das coisas dele mesmo, ele está regimentado para estar a serviço. Ele não tem descanso, ele está na guerra. Um atleta, ele não tem descanso, ele não tem negligência, porque ele é uma pessoa apta a competir. Então eu queria que você entendesse essas metáforas como oração. Se você parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de acompanhar os trabalhos da igreja, o que vai acontecer com você? A mesma coisa que acontece com o atleta que deixou as suas regras. A mesma coisa que acontece com o soldado que se tornou negligente na guerra. A mesma coisa que acontece com o agricultor que não foi diligente em suas obrigações.
O agricultor não colherá o que esperava, o soldado morrerá na batalha e o atleta ele não estará apto ao combate, ao exercício do seu esporte. Então nós precisamos todos os dias abrir nossas Bíblias e orarmos ao Senhor e estarmos atentos aos trabalhos da igreja, mesmo com as limitações que nos são impostas. Neste momento urge que nós façamos diligentemente nossos cultos domésticos. Como anda o seu culto doméstico? Ah, eu não tenho tempo, pastor. Agora eu te pergunto, qual é a série que você está acompanhando, meu irmão? Qual é a série que você acompanhou? Então não tem tempo para o culto doméstico, mas está maratonando uma série. Então, meus irmãos, ou você está brincando de ser crente, ou você é crente de verdade. A coisa mais perigosa para uma pessoa e para um regimento é um soldado negligente. Porque o soldado negligente, ele ao mesmo tempo, ele é nocivo para ele, porque ele vai morrer, e porque ele fará outros morrerem com ele. Então quando eu paro de, mas só eu, pastor, eu tô lá, eu tô na minha casa, ninguém tá vendo. Não, meus irmãos, não é assim não. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, nós somos o corpo místico do Senhor. E nós precisamos estar atentos às nossas obrigações. Nós precisamos porque, se nós não estivermos atentos, nós não colheremos aquilo que estava proposto, nós morreremos, nós estaremos inaptos. E levaremos as pessoas conosco, porque o nosso exemplo de relaxar influenciará outros a mesma conduta. Influenciará nossa esposa, o seu marido, os filhos. E aqui eu falo para os homens. Pelo amor de Deus, convoque o culto doméstico em sua casa. Urgente, convoque o culto doméstico em sua casa. Abra a Bíblia, leia com a sua família e interceda por você e pela sua igreja. Não seja negligente, não esmoreça, não é tempo para isso. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Abro a Bíblia e fico cansado. Seja um homem, não um rato. Você está lavado pelo sangue de Cristo. Você foi comprado por um preço celestial. Então, minha esposa está mandando eu me acalmar. Então, nós não podemos entrar nos esquemas deste mundo. Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que nós possamos ver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sem uma mente renovada, nós não veremos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E por último, meus irmãos, Deus exerce o seu juízo. E aqui você vê no versículo 5, olha só. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. Olha só que coisa interessante. A ideia aqui, meus irmãos, é de Ezequiel 10. Ezequiel 10, de 2 a 7. Ezequiel 10, 2 a 7. Aqui diz o seguinte. Vamos começar pelo versículo 1. Olhei e eis que o firmamento estava por cima da cabeça dos querubins. Apareceu sobre eles com uma pedra de safira semelhando a forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas e até debaixo dos querubins, enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e lança sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior, então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim,
indo para a entrada da casa, e a casa encheu-se de nuvem, e o átrio resplandecia da glória do Senhor, e o tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado a ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, entre os querubins, ele entrou, pôs junto às rodas, e então estendeu um querubim, a mão entre os querubins, para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E aí você vê a ira de Deus. Meus irmãos, como eu disse na liturgia hoje, nós nos habituamos a uma imagem enganosa de Deus. O profeta Naum, que vai decretar o juízo de Nínive, Jonas adoraria trocar de ministério com Naum, né? Naum, ele vai dizer que Deus não tem por inocente o culpado. Para o Senhor nos justificar, para o Senhor apagar nossos pecados, ele se agradou em moer o seu próprio filho em nosso lugar. Irmãos, nós só temos acesso ao trono da graça porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre as nossas vidas. Aqueles que não estiverem manchados pelo sangue do Cordeiro, alvejados pelo sangue do Cordeiro, sofrerão a ira do Senhor. Sentirão o fogo do Senhor. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E nesse momento há sinais apocalípticos, trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. E aí o texto termina: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. É o juízo de Deus. Irmãos, o que eu quis com esse sermão? Eu quis mostrar que o agir de Deus é uma realidade. Ele não é uma história, ele é uma realidade. E nós, nesse período de pandemia, esse período em que nós somos obrigados a nos distanciar uns dos outros, nesse período em que nós somos obrigados a vivermos nesta maneira atípica, nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado porque serão maiores as tentações que virão sobre nós. Tentações de nos relaxar, tentações de nos abster da palavra, tentação de não orar ao Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta, responda em seu coração. Como anda a sua leitura bíblica da palavra? Como anda a sua leitura da Bíblia esse ano? Como anda? Você se dispôs lá em janeiro a ler a Bíblia esse ano todo. Se você não se dispôs, então tem um problema. Aonde você parou? Qual foi a última vez essa semana que você leu a Bíblia? Espero que você esteja dizendo assim: ah, pastor, foi hoje pela manhã. Eu li a Bíblia a semana toda. Meus irmãos, se esforce nisso. Se esforce em orar. Há pessoas hoje padecendo. Há pessoas necessitadas de nossa ajuda material e de nossa ajuda espiritual. Como intercessores. A sua igreja precisa de sua oração. Ore pela sua igreja. Ore pela sua pátria. Ore pelos dirigentes da sua pátria, porque a Bíblia assim manda. Qual foi a última vez que você convocou o culto doméstico na sua casa? Você, homem. Ah, não sei, pastor. Olha, tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. A ovelha que cochila é que o lobo gosta de comer. Tome cuidado. A Bíblia diz que Satanás é como um leão que ruge ao nosso derredor, pronto a nos devorar. Vamos tomar cuidado, irmãos. Eu quero orar pela sua vida. Depois nós ouviremos um último hino. O hino 292, A Vinda do Senhor.
e depois eu impetro a bênção. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Dá-nos, Senhor, que vivamos para a glória do seu nome. Não nos permita, Senhor, ser um agricultor negligente, um soldado relapso, um atleta desregrado. Dá-nos, Senhor, que tal como um atleta possamos continuar nossos exercícios espirituais, que tal como um soldado possamos vigiar em todo instante, que tal como um agricultor sejamos negligentes, não sejamos negligentes com nossas obrigações, mas sejamos providentes em todas as coisas que o Senhor assim nos designou. Ó Senhor, dá-nos que possamos ser generosos na caridade, profícuos, Senhor, nos trabalhos da sua igreja, e atentos à tua palavra e à oração. Ó Senhor, olha por nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós. Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe.